Ok, meu amigo e minha amiga, você que já me conhece, já tem compartilhado os meus vídeos, já tem me indicado aí clientes, né, 100 vezes mais na sua vida, que Jesus Cristo te abençoe, ok? Você que não me conhece, meu nome é Alexandre Morgado, faço parte da Criativa Refrigeração e Elétrica, tá certo? Criativa Refrigeração e Elétrica, ok? E para ser rápido, objetivo, né, como é o intuito aí de cada vídeo no meu canal, para ensinar, instruir também você, meu cliente, hoje eu quero estar abordando aqui 10 coisas, 10 coisas, né, que você precisa saber antes de comprar o seu ar-condicionado split, ok? Antes de comprar o seu ar-condicionado split, eu reuni assim 10 coisas assim que perguntas, né? Pode ser interpretado como perguntas ou coisas que aconteceram comigo no dia a dia, que os clientes muitas das vezes ficam em dúvida, falta de esclarecimento. Então assim, você que está entrando na área de refrigeração elétrica, você que vai também comprar seu ar-condicionado split, fique comigo, assista esse vídeo até o final, porque vai te trazer assim um esclarecimento tremendo, tá certo? Então esse vídeo, eu sempre faço vídeos assim, bem curtos, abordando assim por etapas, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo assim com uma linguagem simples, tá? Não vou usar uma linguagem técnica, um linguajar técnico, mas é para você que é leigo completamente na área de elétrica, na área de refrigeração, para te ajudar antes de comprar um ar-condicionado split. Você também que está ingressando aí, como eu falei, na área de assistência médica, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Sendo o split ou ar de janela, né? Sendo split ou ar de janela, o que eu preciso ter em mente antes de colocar um ar-condicionado no ambiente que eu quero climatizar, tá certo? Primeira coisa, eu preciso fazer um cálculozinho, eu preciso saber de quantos BTUs, tá certo? De quantos BTUs é preciso naquele ambiente, qual máquina que eu preciso comprar. Então assim, Alexandre, é melhor de janela, é melhor um split? Olha, primeiro lugar que você tem que saber, se você comprar tanto um ar de janela, se você comprar tanto um ar split mal dimensionado, tá? Mal dimensionado, você vai ter uma ineficiência, tá certo? Tanto da parte de um quanto da parte de outro. Então eu preciso. Como é que eu faço isso, Alexandre? Eu preciso chamar um técnico. Olha, é bom se você puder chamar um técnico antes para ver o local, para fazer um cálculo para você, tudo bem. Agora, você também pode, tá certo, baixar um aplicativo, bota lá no Play Store, lá, ó, calcular BTUs. E você vai ter lá um aplicativo que você pode colocar lá a dimensão do ambiente, lembrando que dependendo da região que você está, tá certo? Dependendo da posição do local, se bate muito sol, se é só a parte da tarde e da manhã, você vai levar em conta todas essas coisas, esses fatores aí. Porém, eu vou te dar uma dica também. Sempre compre um pouquinho acima, tá certo? Ah, pediu lá, bateu 9,5 BTUs, bateu 10 BTUs, compra de 12, tá certo? Na verdade é que eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, eu assim, aqui o verão tem castigado. Então, sempre estou falando para o cliente, ó, compra de 12.000 BTUs para um ambiente X, né? Eu já, assim, quase que eu não aconselho mais cliente comprar de 9.000. Por quê? Porque você, por exemplo, o ambiente pediu um de 9, você põe um de 12, você acaba tendo uma economia também na tua conta, porque o ambiente vai climatizar mais rápido, você de repente vai ficar ali com o ambiente tão climatizado que quando chega 2 horas da manhã, tu vai querer desligar o ar e ligar um ventilador. Então, assim, é o que muitos clientes meus fizeram e quando chega no meio da madrugada, ele põe para desligar lá o ar-condicionado, tá certo? Então, assim, tem que dimensionar bem.
E se for inverter, mais ainda, tá certo? Eu não vou me aprofundar aqui, esse vídeo não é para isso, de falar sobre toda a tecnologia inverter, mas é uma tecnologia que traz um consumo de até 70%, tá certo? Na sua conta. Então, ou seja, é uma tecnologia eficiente? Sim, é sim. Porém, também você tem a diferença do ar-condicionado que nós chamamos on-off para o inverter. Quando você tem uma tecnologia mais avançada, você também tem uma manutenção mais cara, tá certo? Isso é normal de acontecer, mas é uma máquina assim fantástica, traz uma economia assim, sabendo dimensioná-la também, tá certo? Não adianta você comprar um ar-condicionado inverter para um ambiente que pede uma máquina de 12 mil e botar um de 9, tá certo? Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer para colocar um ar-condicionado no seu ambiente, dimensionar bem, tá certo? Segunda coisa que você precisa saber, o inverter do janela, o ar-condicionado split para o ar-condicionado de janela, o ar-condicionado split para o ar-condicionado de janela. Manutenção é mais cara? Sim, pois exige muito trabalho, tá certo? De um profissional capacitado, tá? É uma máquina, o split, que você tem lá limpeza, vai ter um custo mais alto do que um de janela, sim. A instalação, por exemplo, depende. Às vezes você vai instalar um ar de janela onde você não tem elétrica pronta, você tem que cortar a parede, botar um caixonete. Então, também não vai ficar tão barato assim se você for colocar um ar de janela tendo que fazer tudo isso, tá certo? Mas o ar-condicionado split, a limpeza dele é um custo mais elevado, sim, porque você tendo que fazer aquela limpeza que retira a máquina do local, recolher o fluido refrigerante, que é o gás, né? Você precisa recolher, desmontar a máquina toda, então ele tem uma manutenção mais cara, sim, na área de limpeza, a área de instalação, tá certo? Dependendo da instalação, você vai ter que passar aí a tubulação numa distância mais considerável. Então, isso também eleva o valor da instalação. Por quê? Porque aquela tubulação é cobre, tá certo? E o cobre está muito caro, ok? Então, o ar-condicionado split, ele tem um custo de manutenção mais caro, né? E você precisa saber disso antes de comprar um ar-condicionado split, que é para você realmente saber, né? Então, vamos lá, o split é aquele que a unidade, ele é separado em duas unidades, unidade externa e unidade interna. Fica uma ao lado de fora e outra do lado de dentro, que nós chamamos de condensadora e evaporadora. O ar-condicionado de janela é tudo junto, tá certo? É o quadradinho, uma CJ. É necessário ter um 220? Existe máquina 127? Vamos lá, é necessário ter 220? Olha só. Tem máquina 127 para ser o inverter, é alimentado em 127 também? Tem. E às vezes eu até indico ao cliente, né? Não estou ganhando nada aqui por isso, mas a própria LG ela tem na sua tecnologia inverter, que é aquela que é mais econômica, ela tem o aparelho 12.000 e 9.127 e outras marcas também, tá certo? Agora, a sua maioria de ar-condicionado, split, tá certo? 18 mil, é tudo 220. Então, presta atenção. Antes de você for comprar um split, você precisa realmente saber, né? Porque você vai chegar na loja, ou você vai comprar pela internet, então, aí que você vai chegar na loja, o vendedor, ele não tem experiência em parte elétrica, o vendedor ele não quer saber se a tua casa dá para tirar 220, se é 127, ele não quer saber, ele quer saber de vender. Então presta atenção, como é que eu consigo saber se eu consigo tirar um 220, né, puxar um circuito 220 para alimentar um ar-condicionado split, né, que funciona no 220? Você vai pegar sua conta de luz e você vai ver lá
Se o seu medidor, tá? Vou usar aqui uma linguagem mais fácil, o relógio que fica lá fora, né? Medidor, se ele é trifásico, bifásico ou monofásico, tá certo? Trifásico, bifásico ou monofásico. Se for monofásico, não tem como tirar o 220. Por quê? Só chega nesse medidor para sair para sua casa, para alimentar uma fase e um neutro. Então aqui no Rio de Janeiro, fase e neutro dá 127. Então você não tem 220, não tem como tirar. O bifásico chega a 2 fases e um neutro, aí você tem como tirar. E o trifásico, 3 fases e um neutro, você tem como tirar, porque você vai puxar 2 fases e chegar até o circuito lá, o 220, tá? Agora, existe outra possibilidade de eu ligar o ar-condicionado 220? Sim, através de um transformador. Através de um transformador, você vai comprar um transformador, tá? De acordo com a capacidade de BTUs que você vai adquirir, tá certo? Do aparelho. Então, assim, o técnico também vai te informar sobre isso, né? Por exemplo, o ar-condicionado de 9.000, transformador de 3.000 VA, um ar-condicionado de 12.000, transformador de 5.000 VA, um ar-condicionado de 18.000, um transformador de 7.000 VA, tá certo? Eu sempre oriento o cliente a comprar um pouco a mais, tá certo? Então, geralmente, assim, quando isso acontece, tá? E você pode, você vai contactar um técnico e tudo mais, mas geralmente eu falo para o cliente, ó, vai ligar de 12, de 9, né? Compra de 5.000 VA, né? O de 18, eu mando comprar logo um de 10.000 VA, tá certo? E esse transformador, assim, gente, presta atenção aqui. O ideal é que você ligue o seu ar-condicionado split direto no 220, tá certo? É a melhor coisa que tem. Por quê? Porque ele não vai estar ligado a, vamos dizer assim, a um outro aparelho para ligar o ar-condicionado. E esse aparelho transformador, né, essa unidade aí que vai transformar a tensão de 127 para 220, tá? Ele aquece, ele vai gerar mais consumo de energia. Então o ideal é você realmente ter um ar-condicionado split ligado na rede direto. Por quê? O transformador você vai ter que ver mais um local para colocar. Então assim, muitas das vezes, o transformador você não pode colocar ele dentro do próprio ambiente que você quer climatizar, porque ele gera uma caloria. Então você está querendo climatizar um ambiente, você vai botar o transformador dentro do quarto ou da sala que você quer climatizar? Então não pode, ele tem que ficar do lado de fora. Já aconteceu situação que já me chamaram, né? Não tinha sido eu que fiz a instalação, mas botaram um transformador em cima do forro PVC, abafado. E o transformador, né, o burner derreteu, pegou fogo no PVC e assim foi uma coisa muito perigosa, né? Poderia ter matado o cliente dentro da casa dele. Então tome muito cuidado aonde você vai colocar o seu transformador se você ligar no 220. Eu aconselho, tá certo, o cliente quando vai comprar máquina de 9, de 12, eu quero um ar split, eu quero um ar split. Eu aconselho comprar uma máquina já 127 inverter, tá certo? Que você não precisa ligar o transformador, tá? Agora vai botar uma máquina 18.000, 22, 36, 60, né? 60 já é outro assunto. Então assim, mas vai botar uma máquina de 18.000, essas máquinas aqui, ó, 9, 12, 18, são máquinas que mais se instalam, né, em residência. Então, assim, procura ver primeiro, né, o que chega na sua casa no padrão de entrada. O que chega na sua casa no padrão de entrada, tá certo? Vamos lá. O dreno que sai a água, já me perguntaram isso, cliente. Ó, Alexandre, a questão da água sai pela máquina de fora ou é pela máquina de dentro? O dreno é sempre da máquina de dentro, tá certo? Lá fora,
às vezes pinga assim porque a válvula lá fora, a válvula de serviço, né? Ela gera, mas é muito pouquinho, é pouquíssimo mesmo, tá certo? E muitas das vezes a gente enrola ela numa fita PVC também, enfim. Mas a parte principal, né, que vai realmente minar a água, porque vai trocar a caloria de dentro do ambiente, é a parte de dentro, tá certo? A evaporadora. Então, assim, se você tiver em obra, né, procura colocar um dreno, porque dependendo da onde você quer colocar a máquina, né, depende se você quer botar uma tubulação embutida, enfim, você vai precisar de um dreno. Então, assim, se você está com obra, já pensa logo nisso. Caramba, eu vou deixar um dreno aqui porque eu quero a evaporadora aqui. Né? Qual a medida que eu ponho do dreno? A máquina 18, 12, 9 mil, deixa aí uns 35 centímetros, morrendo 35 centímetros, 45 centímetros, tá certo? Por quê? Você tem evaporadoras aí de 32 centímetros, de 28, de 30, 31. Então você deixa 35, que seria o espaço da máquina, e deixe mais 15 centímetros, tá? Então 35 com 15, 50 centímetros. Deixe 50 centímetros, tá? O dreno morrer 50 centímetros abaixo do teto, porque aí o técnico ele vai poder ter uma folga ali, tá certo? Se você passar desses 50, né? Não é bicho de sete cabeças também. O técnico vai dar uma quebradinha ali, porque essa quebrada ali no dreno ali vai cortar o dreno. Quando o dreno ele está colocado verticalmente, tá certo? Porque você imagina bem, eu tenho aqui, meu braço é a vara do dreno, né? Aí passou aqui a medida, eu quebro a parede e diminuo o cano, tá certo? Quando o dreno está assim, você consegue fazer isso, mas eu já peguei situação de dreno que o dreno vinha do fundo da parede fazendo assim, criou um problema tremendo para o cliente e tinha que quebrar do outro lado, lá do banheiro, para poder descer. Então, deixaram o dreno muito mal. Então, assim, você pode deixar uma medida aí de 50 centímetros, porque se a tua evaporadora tiver 32, 30, 28, tá certo? Enfim, você tem 35 do espaço da evaporadora, porque assim não se tem um tamanho exato. E você tem uns 15 centímetros, tá certo? Abaixo do teto, tá bom? Então você tem uma folga aí para trabalhar tranquilo, tá? Agora, se o dreno for verticalmente assim, você pode até jogar com 45, qualquer coisa o técnico vai dar uma cortadinha lá no dreno, tá certo? Para não ter problema. Agora, tem máquinas que vão ficar, a parede está aqui, vai ser feito o furo por trás da evaporadora e ali já vai jogar dreno tudo lá fora, tá bom? Aí não tem problema nenhum. Mas assim, para tirar qualquer tipo de dúvida, o dreno sempre sai da máquina de dentro, ok? Então, antes de você comprar um ar-condicionado split, pensa nisso também. Porque eu já cheguei em situação que o cliente falou, eu quero botar a máquina lá do outro lado do quarto. Eu falei, mas e o dreno? Vai trazer o dreno para cá, vai embutir, vai cortar a parede toda. Aí o cliente, caramba, eu não sabia que era essa parte de dentro que saía água, eu vou ter que cortar. Não. Aí eu dei uma solução, falei, não, coloca a máquina então do lado de cá, que já vai fazer o furo por trás aqui da parede, o dreno já está aqui, já vai lá para a rua, enfim, tá? Então pensa nisso aí, ok? Vamos lá, sexta coisa. Se você estiver fazendo obra ou em fase de construção, né, dependendo da situação, vai ser o melhor momento para passar a tubulação, ou seja, a gente chama de infraestrutura. Então presta atenção. Você está fazendo obra no apartamento, você vai fazer um rebaixamento de teto com placa de drywall, né? Você está reformando um apartamento todo, ou você está construindo tua casa, dependendo de onde vão ficar as máquinas, tá certo? Você precisa chamar um técnico antes para verificar a posição que você quer, porque nesse momento você ainda não fez um rebaixamento de teto, então você pode passar
a tubulação por cima do teto, você pode pedir o pedreiro para puxar o dreno por baixo do piso, do acabamento, tá certo? Porque ainda não foi colocado o piso no ambiente, então ele puxa ali um dreno, às vezes tem um banheiro próximo, sai lá no banheiro, enfim, várias possibilidades aí que os profissionais que estão ali, né, seja arquiteto, engenheiro, pedreiro, mestre de obra, né, esse é o momento. Então, nós que trabalhamos na área de refrigeração, né, nós podemos ir no local e deixar a tubulação já toda passada. Então, assim, você passa a infraestrutura antes. Quando a obra estiver toda realizada, você vai chamar o mesmo profissional, ele vai te cobrar ali a segunda parte, que é para colocar a máquina no lugar. Pelo menos eu faço isso, né? Outra coisa, eu não cobro para poder ir ver, para poder dar orçamento, tá certo? Eu não cobro para fazer esse tipo de orçamento. Vou cobrar sim, se eu acertei com o cliente, ó, vamos fazer a infraestrutura, vamos. Então vou cobrar ali o valor da infraestrutura e quando eu voltar para fazer a instalação da máquina, seja de 2 meses, 3 meses, né, eu vou cobrar ele o valor da instalação, tá certo? Também não cobro nada antes, vou botar a infraestrutura, vou cobrar tudo e depois o senhor me chama para... Não faço isso. Eu cobro aquilo que eu já trabalhei, já fiz a infraestrutura, então eu cobro pelo aquele trabalho. Tá certo? Logo depois eu vou colocar a máquina no lugar, eu vou cobrar o valor de colocação da máquina, de instalação da máquina. Então, assim, pensa nisso, né? Tá com obra, chame um profissional, passe a tubulação antes, para depois você não ter que rasgar o teto, tá certo? Você ter que puxar um dreno, onde você vai ter que cortar a parede, dependendo do que você queira, tá? Eu estou falando isso aqui, mas tem lugares que é muito simples, tá certo? Que a máquina está parede com parede, vai fazer o furo por trás da evaporadora, que é a unidade interna, e ali já sai dreno, ali já sai a tubulação, já sai cabo PP, já sai o circuito de alimentação, pronto, show de bola. Mas quando é algo mais complexo, o melhor momento de passar a tubulação dos ar-condicionado é na hora da obra, tá certo? É na hora da obra. E você também, chamando o técnico vai conversar com você e vai perguntar a você, olha, qual a marca que você vai comprar da máquina, né? E tal. Aí vocês já vão chegando num consenso, ó, aqui na sala é um de 18, um de 22 mil, os quartos são de 12 mil. Então, o técnico ele também já sabe pela marca que você vai comprar do aparelho, pela carga de BTU do aparelho, qual a tubulação que ele vai ter que passar ali, tá certo? Para ele deixar uma tubulação certinha. Ele já sabe se a máquina que você vai comprar, ela alimenta lá dentro ou alimenta lá fora o circuito. Então, se não tiver circuito de elétrica, por exemplo, eu faço elétrica residencial completa e faço instalação de ar-condicionado, split, manutenção e limpeza. Então, numa situação dessa, eu já trago o circuito de alimentação, ok? E já deixo posicionado dependendo da marca da máquina que o cliente vai comprar, ok? Se o cliente está em dúvida, eu deixo a possibilidade tanto de puxar para dentro ou para fora, tá certo? Outra coisa muito importante para dizer aqui é o seguinte: toda vez que você contratar um profissional para botar tubulação embutida, a tubulação pelo teto, peça a ele para colocar um conduíte para passar os cabos de interligação, para passar cabo de alimentação de circuito. Por quê? Eu vejo muito aí nas obras a fiação de interligação da unidade interna com a unidade externa, ela fica junto com a tubulação, junto com o esponjoso, depois se passa a fita PVC em tudo. Aí a pessoa mete dentro da parede, tá certo? Aí eu vou te dizer, se aquele cabo tem um problema, como é que você vai puxar aquele cabo para substituir? Você vê que quer ver um problema que dá muito nessas instalações aí, é o código de erro CH05. Por quê? Colocam o terceiro cabo, que é o cabo de dados de interligação. Às vezes a tubulação está com 12 metros por dentro da parede.
e junto com o cabo PP. E daqui a pouco a máquina para de se comunicar com 3, 4 meses, onde você tem que botar um cabo separado para não sofrer indução, tá certo? Então, assim, por isso que é importante você realmente chamar um profissional que já está qualificado, que já fez diversas instalações, você tem um histórico da vida dele, né? Ou uma pessoa que, mesmo que ela esteja começando, você vê que ele se qualificou, que ele estudou, né? Que ele realmente está levando a profissão a sério, é uma pessoa que te inspira confiança, tá certo? Você vai pegando informações, vai batendo com o que ele vai falar, com o que ele vai dizer, e você com isso tem toda a segurança para fazer uma instalação assim, ó, show de bola, tá certo? Então assim, então retorno a falar, eu não cobro nada para fazer o orçamento, para olhar, tá certo? Agora, depois, botando o serviço em prática da maneira que eu falei aí, a gente vai fazendo o orçamento e vamos cobrar o cliente em 2 etapas, tá certo? Posso usar a tomada do antigo ar de janela e transformar em 220, o que era 127? Veja bem, às vezes o cliente me chama e ele vai, vou botar um split. Olha, Alexandre, tem uma tomada aqui que era de um ar-condicionado de janela. Você vê lá o furo lá, ainda está lá no local, e você observa que tem uma tomada ali, tá certo? E aquela tomada alimentava um ar de janela 127. Eu posso transformar essa tomada em 220 e passar a alimentar o ar-condicionado split? Bem, isso vai depender de alguns fatores, tá certo? Você vai ter que chamar um técnico, tá certo? Que ele tanto faça a parte elétrica como a parte da instalação de ar-condicionado split. Por quê? Porque ele vai ter que verificar ali, ó, se esse circuito é um circuito individual que está ali, se ali na sua casa tem um medidor trifásico ou bifásico. Se tiver e for um circuito individual, não tem problema nenhum. Vai ter que passar fio, Alexandre? Não, se for um circuito individual, tanto de neutro e fase, chegando lá na tomada, ele só vai fazer a mudança no quadro, tá certo? Mas tem que ser alguém que entenda de elétrica. Ele vai fazer a mudança no quadro e vai transformar essa tomada que era 127, 220 e vai fazer a extensão dela até o ar-condicionado split. Eu já fui em locais, cliente, que o cliente virou para mim e falou assim, caramba, Alexandre, já chamei outros profissionais aqui, falaram que eu tinha que passar fio, né? E você já falou aqui que a tomada já está 220. Eu expliquei ao cliente, olha, realmente faltou aí conhecimento de quem veio aqui, porque a tomada aqui é circuito individual. Então é só mudar lá no quadro por 220 e fazer a extensão dela até o ar-condicionado split, tá certo? Que alimenta o 220 e mudando lá o disjuntor no quadro, como eu falei, um profissional de elétrica já sabe isso, né? Vai botar lá um disjuntor bipolar, tá certo? Porque lá é monopolar, então vai botar um disjuntor bipolar. Então assim, eu posso fazer? Posso, né? Se for um circuito individual, tá certo? For um circuito individual ali, tá? E na tua casa for um bifásico com um trifásico, ok? Vamos lá. Então, estou aqui no 8. No 8. Vamos lá. Tá. Colocar sempre a máquina num local de fácil acesso, gente. Eu tenho visto assim coisas absurdas, né? Posicionamento de ar-condicionado que o cara coloca, tipo assim, como se não fosse ter nunca manutenção, né? Porque infelizmente tem péssimos, né, profissionais no mercado, infelizmente toda a área é assim, mas o camarada põe a máquina num lugar pensando o seguinte, eu aqui não volto mais, né? Ele sabe que fez um trabalho ruim, que o cliente não vai chamar mais ele, então ele põe a máquina num local assim que, para você trocar um capacitor,
que deu problema, vai ter que desconectar a máquina, né? Então, assim, coisas absurdas. Então, assim, você, meu amigo cliente, que pensa em instalar um ar-condicionado split, verifica, né, qual o melhor posicionamento, porque essa máquina precisa de manutenção. Ela vai ter que ser lavada, ela vai ter que ser retirada, muitas das vezes ela vai ter que ser aberta para fazer uma manutenção, uma troca de algum componente ali, verificar uma placa eletrônica na condensadora se for inverter. Então pensa nisso, tá certo? Preciso colocar uma máquina num local de fácil acesso, porque senão isso vai gerar um custo para você, meu cliente, lá na frente. Imagina, você quer trocar um simples capacitor da condensadora e você não tem posição ideal, você vai ter que tirar a máquina do local. Ou seja, a manutenção de um simples capacitor que seria um valor vai se tornar um outro valor mais caro, porque vai dar mais trabalho para trocar o capacitor. Ou seja, então pensa nisso, tá bom? Qual a diferença para um... Ah, tá. Qual a diferença? Tem muita gente que pensa o seguinte: ah, eu vou chamar um profissional, por exemplo, fui comprar um ar-condicionado split. E lá a loja me indicou uma empresa, né? Então falaram que é a melhor coisa que tem, porque é a empresa e tem todas as garantias, eu vou instalar por uma empresa, né? Gente, o que eu mais tenho visto cliente ter dor de cabeça é instalação, tá? Que foi realizada por algumas empresas. Eu não vou aqui generalizar, mas só para você pensar comigo, olha só. Um técnico aí de refrigeração, se ele for trabalhar para alguém, para alguma empresa, ele vai ganhar aí seus R$ 2.000, R$ 2.500, né? Agora, veja bem, um profissional qualificado que tem uma carteira violenta de cliente, tá certo? Que não para de trabalhar. Você acha que esse profissional que é qualificado, ele vai querer trabalhar para alguma empresa, tá? Porque tem empresas, é o seguinte, que o cara tem que ter meta ali, a instalação de 2 máquinas por dia, né? Então é aquela coisa toda. E quando chega o verão, entra uma galera aí nova, né? E sai pendurando máquina e depois vê o que acontece. Então assim, gente, o que eu mais tenho visto de problemas, são assim, pessoas que pensam que por estar contratando uma empresa estão fazendo, né, estão tendo toda a segurança do mundo e não estão. A realidade é essa que não está, né? Como é que eu posso me sentir seguro, gente, para ter uma instalação segura? Primeiro, procure informação, se for empresa, sobre essa empresa, né? O índice de reclamações. Ah, é um profissional autônomo, é um profissional como eu, que eu trabalho para mim, né? Então, assim, eu tenho meu CNPJ, eu trabalho para mim, eu tenho um Facebook que tem todas as minhas instalações, vídeos gravados. Então, ali no meu Facebook, graças a Deus, você não vê gente reclamando, falando, a minha máquina parou e tal. Não, você entra lá no meu Facebook, instalação split elétrico. Então, assim, procure saber, né, quem é a pessoa que vai instalar o seu ar-condicionado, porque também na área de autônomos, de profissionais MEI, né, microempreendedores, você também pode encontrar também picareta, tá certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente ter referências desse profissional, né? Eu preciso saber quem ele é, né? Então assim, qual é quando eu tenho esse feedback aí, eu já não vou cair de gaiato, né? Eu já não vou correr risco, porque eu sei que o camarada é um profissional sério, foi indicado, tem pessoas que já fizeram instalação com ele, não teve problema nenhum, tá bom? A décima coisa, o que mais acontece na instalação de errado, tá certo? Que pode acontecer na instalação de errado, máquina nova, tá certo? E o que mais acontece, gente? O que eu tenho visto aí, tá certo? O que eu tenho visto aí é
problema de vazamento de fluido refrigerante, de gás, tá bom, meu cliente? Então, assim, você fez uma instalação, se o teu ar-condicionado for parando de climatizar lentamente, for caindo o desempenho, e com 6 meses, 5 meses ou 4 ele já não está mais climatizando, provavelmente isso foi um vazamento gerado na instalação, tá certo? Na hora ali da conexão. E se o profissional é um profissional sério, tá certo? Ele vai detectar que foi isso, vai se responsabilizar e vai botar o fluido refrigerante lá para você, tá certo? Porque ele sabe que você, como cliente satisfeito, gera a ele muito mais clientes, tá certo? Agora o picareta não. O picareta, muitas das vezes, ele chegou ali, ele vai ver que vazou mesmo, ele vai cobrar a você, meu cliente, para botar a carga de gás, depois vaza de novo, ele cobra de novo. Já aconteceu situações do cliente pagou para fazer a instalação, depois pagou para botar carga de gás depois de 4 meses, depois pagou de novo depois de mais 4 meses e na terceira vez o cliente já não estava aguentando mais. O cliente acordou e falou o seguinte, caramba, tem alguma coisa de errado. O cara veio e instalou, me cobrou. Depois ele veio, cobrou gás pela segunda e pela terceira vez. Ou seja, quanto que custou a instalação desse cliente? Né? Quanto? Quando ele fez a conta de quanto ele gastou, ele falou assim, caramba, Alexandre, se eu tivesse te conhecido, eu tinha te contratado, né? Por quê? E geralmente é o seguinte, geralmente não, toda vez que chega até a mim, tá certo? Um cliente que teve vazamento de fluido refrigerante, não fui eu que instalei a máquina, presta atenção, qual é o procedimento que tem que ser feito? Primeiro lugar, resolver o problema do vazamento. Não adianta eu chegar no cliente, botar o fluido refrigerante, botar o gás lá, ó, tá aqui cliente, tá climatizando, tá vendo? E ir embora, porque depois de 4 meses vai parar de novo de climatizar. Então, eu sempre explico ao cliente, olha só, a sua máquina foi instalada, não fui eu que instalei. Deixaram vazando aqui fluido refrigerante, né? Então, eu vou colocar de novo, mas vou resolver o vazamento também. Então, não vou só cobrar para botar gás, né? Eu vou cobrar para resolver o problema e me responsabilizar e dizer, agora não tem mais vazamento. Agora não tem mais vazamento, né? E graças a Deus eu tenho experiências aí de voltar a limpar a máquina depois de 3 anos. Outro dia eu fui na casa de um cliente, ele quase não usava ar-condicionado. E chegando lá, ele falou, Alexandre, você lembra quando você instalou essa máquina? Eu era solteira há 5 anos atrás. Então você vê bem, você vai num lugar, olha que satisfação, você vai num lugar, você instala um ar-condicionado e você voltar depois de 5 anos, saber que a máquina não parou, saber que a máquina continua ali 5 anos funcionando, para você simplesmente fazer a limpeza. Então assim, isso é fruto do quê? De um trabalho bem feito. Então, o que mais dá problema em instalação de ar-condicionado novo é a questão do vazamento. E por que acontece o vazamento? Você que é cliente aí, depois você tem questionamento. Por que acontece o vazamento? Ora, meu cliente, pelo seguinte, muitas das vezes aquela instalação foi feita na correria. Foi feita na correria onde tinha que se acabar antes do almoço, né? Então você, aquele corre-corre, aquele desespero, né? Então sai pendurando a máquina e tal. Por quê? Deixa eu explicar a você. A máquina é nova, mesmo que ela tiver com vazamento, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Ela vai funcionar. O problema vai vir depois de 5 meses, depois de 4 meses, tá certo? Mas a máquina vai funcionar. Tá? É a mesma coisa uma elétrica mal feita. O cara faz uma elétrica mal feita, ele vai acender as lâmpadas e vai falar para você, ó, tá aí, ó, tudo funcionando e tal. Mas depois de alguns meses, é um quadro que foi mal dimensionado, que pega fogo, é um aparelho numa tomada que entra em curto. Então, assim, mas na hora vai tudo funcionar, tá certo? Então, o ar-condicionado é a mesma coisa, é novo, é zero, vai funcionar. A não ser que ele troque ali
o cabeamento de interligação ali na hora, ele inverta dados com a força e tudo mais, vai dar um curto lá, uma sobrecarga na placa, vai queimar na hora, aí lascou, aí não vai funcionar, né? Mas isso é um erro muito gritante. Então assim, mas se fez os procedimentos aí da elétrica correto, deixou vazamento, a máquina vai funcionar. Então assim, essas 10 coisas aí que eu tô passando aí, é pensando em te ajudar, tá certo? É esclarecendo alguns pontos. E assim, olha, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe, tá certo? Nós estamos caminhando aí para 1000 inscritos aí, nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos ainda esse ano, tá certo? E se esse vídeo aí agregou coisas para sua vida, ajudou, deixa aí um feedback aí. Se você tiver uma outra dúvida aí, coloca aí, eu quero saber sobre isso, que eu tô aqui para falar tudo, para falar toda a experiência desses anos aí no dia a dia e tirar a dúvida de você, meu cliente, tá certo? Então assim, ó, pensou em fazer uma instalação, manutenção, limpeza de ar-condicionado split? Entre em contato comigo, Alexandre Morgado, 21987367643, ao WhatsApp, Facebook, instalação split elétrica, tá certo? Então assim, ó, dá um like aí, lembrando, eu não cobro nada para dar orçamento, então tá pensando em fazer uma instalação de ar-condicionado split, limpeza, parte elétrica residencial completa? Entre em contato comigo, eu vou até você e vou te mostrar o que é melhor para você, ter um ar split, ter um ar de janela, tá certo? O que se encaixa melhor com a sua necessidade e aquilo que você tem aí em casa em relação à elétrica para ligar esses aparelhos, tá certo? Então tá aí, ó, um grande abraço, até a próxima, tudo de bom. Espero ter ajudado você, espero ter esclarecido usando uma linguagem aqui bem simples e objetiva, tá certo? Ó, fica comigo aí no nosso canal, que tem muita coisa aí para vir aí e para cada dia tá agregando, tá certo? Novos conhecimentos nesse bate-papo aí. Um grande abraço, até a próxima.